Imagine um mundo onde a ciência e o mistério se cruzam em uma linha tão tênue que é quase impossível distinguir o que é real do que é pura ficção, onde uma simples molécula do corpo humano, algo que nasce do próprio medo e da emoção, se transforma em uma das substâncias mais envoltas em segredos e simbolismos da história moderna. O nome dela? Adrenocromo. Hoje, você vai conhecer tudo sobre essa substância que despertou o interesse de cientistas, psiquiatras e, décadas depois, tornou-se o centro de teorias que falam sobre poder, manipulação e mistérios sombrios. Mas antes de seguir, eu quero te fazer um pedido importante. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você apoia esse trabalho e continua recebendo vídeos como este, que unem ciência, curiosidade e o lado oculto da história. Agora, prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar completamente a maneira como você enxerga o medo, a mente humana e as histórias que se escondem por trás dos símbolos mais misteriosos da nossa cultura. A origem do adrenocromo remonta aos próprios mecanismos do corpo humano. Sempre que o organismo enfrenta uma situação de estresse extremo, perigo ou emoção intensa, ele libera uma substância chamada adrenalina. Essa molécula é essencial para o chamado modo de sobrevivência, elevando os batimentos cardíacos, dilatando as pupilas e preparando o corpo para lutar ou fugir. Mas quando essa adrenalina sofre um processo químico de oxidação, ela se transforma em algo novo, o adrenocromo. Essa transformação foi descoberta ainda na primeira metade do século XX, quando cientistas como David Ezra Green e Derek Richter observaram que a adrenalina exposta ao ar mudava de cor, assumindo um tom violeta. Foi daí que veio o nome, adreno, de adrenalina, e chrome, que vem do grego chroma, significando cor. O adrenocromo é uma substância real, estudada e registrada pela ciência. Ele pode ser produzido tanto em laboratório quanto naturalmente no corpo, em pequenas quantidades quando há oxidação da adrenalina. Embora sua existência seja indiscutível, seu papel biológico e seus efeitos sobre o cérebro ainda levantam muitas questões. O composto chamou a atenção de pesquisadores não apenas por sua formação curiosa, mas também porque parecia afetar processos mentais e fisiológicos. Nas décadas seguintes, cientistas tentaram compreender se ele poderia ser responsável por estados alterados de consciência, o que abriu caminho para o início de uma série de experimentos controversos. Na década de 1950, um grupo de psiquiatras começou a se perguntar se o adrenocromo poderia estar ligado a transtornos mentais, especialmente a esquizofrenia. Essa hipótese ficou conhecida como teoria adrenocromina e foi defendida principalmente por dois pesquisadores canadenses, Abram Hoffer e Humphrey Osmond. Eles acreditavam que o adrenocromo poderia ser um produto intermediário entre a adrenalina e compostos que causavam alucinações semelhantes às provocadas por drogas psicodélicas. Alguns testes foram conduzidos. Pacientes receberam doses controladas da substância e relataram sensações de desrealização, mudanças perceptivas e pensamentos confusos. Em laboratório, foi observado que o adrenocromo poderia interferir na replicação celular, afetando o DNA e a produção de energia nas células. Experimentos com tecidos de ratos mostraram que a substância podia reduzir o ATP, a molécula responsável por gerar energia celular, e alterar o funcionamento de células vasculares. Por um tempo, esses estudos despertaram grande interesse. Alguns pesquisadores chegaram a propor que o acúmulo de adrenocromo no cérebro poderia ser uma das causas bioquímicas da esquizofrenia, e que controlar sua formação seria uma maneira de tratar o distúrbio. No entanto, os resultados não se mostraram consistentes. Estudos posteriores com métodos mais rigorosos não conseguiram reproduzir os mesmos efeitos. A ciência acabou concluindo que o adrenocromo não tinha o poder de induzir estados psicóticos de forma confiável, nem era um agente causador de doenças mentais. Ainda assim, o mistério permaneceu. A substância parecia ter um efeito ambíguo.
em pequenas quantidades, inofensiva, em excesso, potencialmente capaz de alterar percepções. Era o tipo de descoberta que, com o tempo, acabaria ultrapassando as fronteiras da ciência e se tornando parte do imaginário popular. Foi a partir daí que o adrenocromo ganhou uma nova vida. Não mais como objeto de pesquisa científica, mas como o centro de uma teoria da conspiração que se espalhou pelo mundo. Segundo essas narrativas, o adrenocromo seria uma substância poderosa, capaz de rejuvenescer, ampliar a energia vital e até induzir experiências místicas. O ponto mais controverso dessas histórias é a origem que elas atribuem à substância. Muitos afirmam que o adrenocromo seria extraído do corpo humano, especialmente crianças, e que elites poderosas, celebridades e políticos fariam parte de uma rede secreta responsável por obtê-lo. Essa teoria se espalhou rapidamente pela internet, alimentada por filmes, livros e grupos anônimos que afirmavam ter provas ocultas. Na realidade, não há qualquer evidência científica de que o adrenocromo tenha as propriedades milagrosas que lhe são atribuídas, nem de que ele seja extraído de forma ilegal. Mesmo assim, as teorias conspiratórias se multiplicaram, misturando fatos reais com ficção, o que criou um terreno fértil para a imaginação popular. Com o tempo, o termo passou a simbolizar algo muito maior do que uma simples substância química. Ele se tornou um ícone dentro de discursos sobre poder, segredo e corrupção. O adrenocromo virou uma espécie de metáfora moderna, o combustível dos poderosos, o símbolo do sacrifício dos inocentes e a representação do medo coletivo de que o mundo é controlado por forças ocultas. A força do mito do adrenocromo não está em fatos, mas em símbolos. O sangue, a juventude eterna, o controle e a elite que tudo observa. São imagens que remetem a arquétipos antigos, presentes em religiões e mitologias. Desde os tempos mais antigos, o sangue sempre foi visto como sinônimo de força vital, de poder, de sacrifício. E é justamente essa simbologia que mantém viva a lenda do adrenocromo. Na cultura popular, o tema foi sendo reinterpretado de várias formas. Filmes, músicas e livros começaram a usar o adrenocromo como referência para algo proibido e místico. Cenas de banhos de sangue, rituais e pactos secretos evocam o mesmo arquétipo. O desejo humano de desafiar a morte, custe o que custar. Em fóruns e redes sociais, teorias se espalham com símbolos e códigos, misturando referências reais a experimentos científicos com alegorias e metáforas. O adrenocromo se tornou o ingrediente secreto que explicaria o poder e a longevidade de certas figuras. E quanto mais as autoridades negavam, mais as pessoas acreditavam que havia algo a esconder. Do ponto de vista psicológico, isso é fascinante. O adrenocromo funciona como um espelho do medo coletivo, o medo do desconhecido, do controle e da manipulação. Ele representa o limite entre o racional e o mítico, uma simples molécula que, ao ser envolta em segredos, tornou-se um símbolo do mal moderno. E essa força simbólica continua se expandindo. Basta digitar o nome da substância na internet para encontrar milhares de vídeos, teorias e discussões. A ciência explica o adrenocromo como um produto químico inofensivo, mas na imaginação popular, ele é o portal para algo que vai além da compreensão humana. É importante fazer uma pausa e separar o que é fato do que é ficção. O adrenocromo é uma molécula real, gerada pela oxidação da adrenalina. Ele foi estudado em laboratórios e é até comercializado em contextos médicos, mas nunca teve as propriedades extraordinárias que a internet lhe atribui. As experiências científicas da década de 1950 não provaram nenhuma relação entre o adrenocromo e a loucura. Tampouco confirmaram efeitos psicodélicos duradouros. Já as histórias sobre elites secretas e rituais sombrios não possuem qualquer comprovação e foram desmentidas diversas vezes por instituições científicas e veículos de comunicação sérios. Mas o motivo pelo qual essas teorias persistem
vai além da ciência. O adrenocromo se tornou um símbolo do poder e do medo, dois elementos que movem a humanidade desde sempre. Ele representa a busca por algo que transcende a vida comum, algo que promete o impossível. Juventude eterna, vitalidade, controle. Mas a ideia de que exista algo muito maior, muito mais antigo, escondido nas sombras da história sobre o adrenocromo, ainda é algo misterioso e assustador. Uma coisa é certa: enquanto houver curiosos dispostos a buscar respostas, o mistério do adrenocromo continuará pulsando, em algum lugar entre a ciência e o segredo. E se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm a coragem de encarar o desconhecido de frente. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe este vídeo com quem gosta de explorar o que existe além do óbvio. Porque no fim o verdadeiro mistério não está no adrenocromo, está em nós mesmos. Te vejo no próximo vídeo.